Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E veja o que preparamos para esta edição. TST reconhece o direito de precedência de remoção de servidor sobre a investidura de candidatos de cadastro reserva. SDI1 rejeita a aplicação da nova lei do estágio a contratos anteriores à vigência da norma. Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a ação que discute se o Ministério do Trabalho emitiu nota técnica para beneficiar empreiteiras. No quadro Quero Post, saiba se o empregado pode ser demitido durante as férias. Tudo isso e muito mais. O Revista TST está no ar. O órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho debateu se o pedido de um servidor para ser removido deveria ter prioridade em relação à nomeação de aprovados em cadastro reserva de concurso público da Justiça do Trabalho. O repórter Anderson Conrado acompanhou esse julgamento e traz mais detalhes para a gente. Olá, Anderson. Olá, Anamélia. O recurso julgado envolve um servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. O oficial de justiça foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para a formação de cadastro reserva do TRT da 10ª Região. Em outubro de 2013, quando ele foi nomeado, não havia vaga em Brasília, onde ele preferia trabalhar. Por isso, o servidor aceitou ser lotado em Guaraí, Tocantins. Desde então, ele tentou ser removido 2 vezes para a capital do país, mas o pedido foi negado sob o argumento de falta de vagas. Em um dos pedidos, a presidência do TRT determinou que ele fosse avisado quando houvesse disponibilidade. Mas em 2015, o candidato soube que 2 candidatas, aprovadas em segundo e terceiro lugares no mesmo concurso prestado por ele, foram nomeadas para trabalhar em Brasília. O servidor, então, entrou com um mandado de segurança contra o ato de nomeação. Acompanhe a reportagem. No mandado de segurança apresentado ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o servidor argumentou que a nomeação das candidatas desconsiderou a ordem de classificação do concurso e a decisão da presidência do TRT quanto ao pedido de remoção. O desembargador, relator do mandado de segurança no TRT, concedeu liminar para a remoção do oficial de justiça na vaga aberta após a aposentadoria de uma servidora. Posteriormente, o relator aprovou a segurança em caráter definitivo, com remoção do servidor para o Núcleo de Mandados Judiciais de Brasília. A União então recorreu ao TST, sustentando que não caberia à Justiça do Trabalho julgar o mandado de segurança por ser da Justiça Federal a competência para analisar mandado impetrado contra ato administrativo de presidente de TRT sobre matéria administrativa relacionada a servidor estatutário. Além disso, a União alegou que se o servidor removido manifestou livre escolha para determinado local de lotação, não há direito de prioridade relativamente às outras vagas, que foram ou serão oferecidas. Mas o ministro Ives Gandra Martins Filho, relator do processo da União ao TST, entendeu que a decisão do Tribunal Regional foi proferida em sintonia com a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais a precedência da remoção sobre a investidura de candidatos inseridos em cadastro reserva é obrigatória. Por fim, o relator assinalou que a concessão do mandado de segurança e a remoção do servidor para o Núcleo de Mandados Judiciais de Brasília, em vaga aberta em face de aposentadoria, atenderam aos anseios da administração do tribunal e do impetrante, sem acarretar prejuízo para as 2 servidoras, que ainda permanecem em exercício na capital federal. O órgão especial do TST rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e, no mérito, negou provimento à remessa necessária e ao recurso ordinário da União. A decisão foi unânime. E a Seção 1 de Dissídios Individuais decidiu que os benefícios previstos na nova lei de estágio não valem para os estagiários da Procuradoria da União do Ceará contratados durante a vigência da lei de estágio anterior. Veja os detalhes na reportagem.
Da teoria para a prática, o estágio é uma experiência importante para o desenvolvimento da futura carreira do estudante. Em 2008, a Lei 11.788, conhecida como Lei do Estágio, substituiu a Lei 6.494 de 1977. De acordo com a nova legislação, os estagiários passaram a ter uma série de direitos, como redução da carga horária do estágio durante os períodos de provas escolares, vale transporte em caso de estágio não obrigatório e recesso remunerado de 30 dias a ser usufruído preferencialmente durante as férias escolares após 1 ano de serviço. Os estagiários da Procuradoria da União no Ceará, contratados durante a vigência da lei de estágio anterior, entraram na Justiça pedindo benefícios garantidos pela nova lei. Para os estudantes, houve discriminação por parte da administração, como se os estagiários mais antigos tivessem menos direitos que os demais. A segunda turma do TST manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O entendimento foi que, a partir da edição da nova lei, a relação de estágio é regulada somente por ela, não podendo existir 2 tipos de contratos. Mas a Procuradoria da União, no Ceará, recorreu à seção 1 de dissídios individuais, afirmando que o reconhecimento da igualdade implicaria atribuir à lei efeitos retroativos, o que não foi previsto pela legislação. O relator, ministro Alberto Bresciani, aceitou o recurso. Para o ministro, seria necessário existir uma disposição expressa na nova lei sobre a retroatividade. O ministro observou ainda que a nova lei do estágio prevê no artigo 18 que a prorrogação dos estágios com contrato firmado antes do início da vigência da nova lei apenas poderá ocorrer se eles passarem a ser regidos pela nova legislação. Por unanimidade, a SDI1 aceitou o pedido da Procuradoria. Dessa forma, os estagiários contratados durante a lei de estágio anterior não terão direito aos benefícios previstos pela nova lei. E depois do intervalo, quero post, saiba se o empregado pode ser demitido durante as férias. Estamos de volta e vamos conferir casos julgados pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. O Giro de Notícias começa com o destaque da 4ª turma. A Gol Linhas Aéreas não vai ter que indenizar uma comissária de bordo que ficou sujeita às reclamações de passageiros sobre o calor durante o abastecimento da aeronave, momento em que o ar-condicionado é desligado. Em 1º e 2º graus, a Gol foi condenada com o entendimento de que a empregada teria sido exposta a situação degradante e vexatória. Mas, para o TST, a situação, apesar de causar aborrecimento, não constitui fato grave o bastante para gerar indenização por danos morais. Para a relatora, ministra Maria de Assis Calcin, adversidades que não excedam o ordinário e que não afetem a estabilidade emocional do empregado não são aptas para a caracterização do abalo moral que implique indenização. E a 5ª turma reconheceu o vínculo de emprego de um prestador de serviço de cobrança com o Banco Itaú Card. O Tribunal Regional do Trabalho, em Pernambuco, havia negado o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre um operador de cobrança e o Banco Itaú Card. O entendimento foi que não havia prova suficiente de que o prestador de serviço desempenhava atividades bancárias. O profissional entrou com recurso no TST, sustentando a existência de terceirização ilícita de mão de obra, uma vez que exercia atividades tipicamente bancárias. Ele pediu reconhecimento de vínculo de emprego com o tomador de serviços e o enquadramento na categoria de bancário. O relator, na 5ª turma, ministro Breno Medeiros, afirmou que a jurisprudência do TST tem reconhecido a ilegalidade da terceirização do serviço de cobrança de clientes de bancos, por ser atividade típica de instituições financeiras.
Para o ministro, a circunstância leva ao reconhecimento de vínculo diretamente com o tomador dos serviços, segundo a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Ainda de acordo com o relator, isso impõe o enquadramento do operador como bancário e a concessão dos mesmos direitos assegurados a essa categoria profissional. Por maioria, a quinta turma aceitou o recurso do profissional e restabeleceu a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o operador de cobrança e o banco. Ainda cabe recurso da decisão. E a oitava turma manteve a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação civil pública que discute se o Ministério do Trabalho emitiu nota técnica para beneficiar empreiteiras. Para o Ministério Público do Trabalho, a nota técnica isenta empreiteiras de cumprir instrução normativa do próprio Ministério do Trabalho. A norma visa a proteção de empregados recrutados para trabalhar em locais distantes e por longo período, como ocorreu nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. O juízo de primeiro grau havia julgado procedente o pedido do MPT, mas em recurso ao Tribunal Regional do Trabalho em Sergipe, a União questionou a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação. O TRT aceitou o pedido e extinguiu o processo em razão da incompatibilidade entre os sistemas de processos eletrônicos da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. O MPT recorreu ao TST. Mas a relatora do processo na oitava turma, ministra Maria Cristina Peduzzi, manteve o entendimento de que a competência é da Justiça Federal. Segundo a ministra, trata-se de questão administrativa sobre suposto conflito entre normas de proteção do trabalho editadas pelo órgão competente. O Giro de Notícias segue agora para a segunda turma. A turma reconheceu a um advogado empregado da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, o direito à jornada de 4 horas diárias e determinou o pagamento de horas extras pelo tempo de trabalho que superou esse limite. Na reclamação trabalhista, o advogado pedia o pagamento do adicional de serviço extraordinário com o argumento de que ele deveria estar sujeito à jornada de 4 horas, prevista no Estatuto da Advocacia. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, a relatora, ministra Maria Helena Malman, entendeu que a jornada de 8 horas diárias exercida pelo advogado seria possível se houvesse previsão contratual expressa de dedicação exclusiva, o que, de acordo com os ministros, não foi comprovado pela empresa pública. A CONAB já recorreu da decisão, mas ainda não houve novo julgamento do caso. E essa notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu alguns comentários. A Renata Furtado, por exemplo, considerou justa a decisão. Faça como a Renata e deixe você também um comentário nas notícias do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos esclarecer uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a dúvida de hoje, publicada no Facebook com a hashtag #QueroPost, é da Lorena Marta. E ela quer saber se o funcionário pode ser demitido durante as férias. Vamos conferir. Todo empregado tem direito a férias depois de 1 ano de trabalho. A garantia está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho e também na Constituição Federal. De acordo com o artigo 7º da Constituição, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o gozo das férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. E a CLT garante o direito a 30 dias de férias após 12 meses de trabalho, sem prejuízo no salário. Durante as férias, o contrato de trabalho fica interrompido, ou seja, está válido, mas o empregado não trabalha. Mas durante esse período, ele pode ser demitido? Segundo o entendimento da Justiça do Trabalho, o empregado não pode ser demitido nesse período, justamente porque o contrato está com a execução interrompida. O ministro Cláudio Brandão explica que, no entanto, a demissão durante as férias é possível em algumas situações. É possível, todavia, a dispensa durante as férias, que é um ato extremamente raro de acontecer. Mas pode ser que ele tenha praticado algum ato
durante as férias que revele desonestidade grave e relacionada, por exemplo, ao próprio gozo de férias, que ele perca o direito às férias, como, por exemplo, ter falsificado um atestado médico no período anterior, que provasse que ele, digamos, não chegaria a adquirir o direito às férias, porque o afastamento foi maior do que 6 meses, situações em que ele tivesse sido, comprovada a ocorrência de ato de desonestidade por ele praticado, referente às férias, aí, obviamente, poderia ser dispensado durante o seu curso. Mas é importante ressaltar que essa proteção explicada pelo ministro acaba após o retorno do empregado, uma vez que não há previsão em lei de estabilidade que proíba o empregador de demitir o empregado que tenha acabado de voltar de férias. Não há essa estabilidade pós-férias. A dispensa pode acontecer após as férias. Claro que pode haver convenção coletiva que estabeleça algum tipo de período de garantia, mas só se houver uma norma específica. A rigor não há, e norma no caso coletiva, a rigor a lei não estabelece nenhuma estabilidade. No próximo bloco, o que foi destaque ao longo da semana no Tribunal Superior do Trabalho? O Revista TST está de volta e veja outras notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. A vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho referendou o aditivo em acordo coletivo entre a empresa Vale e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos estados do Maranhão, Pará e Tocantins. Ficou instituída a cota no valor de 50% de um dia de salário para custeio do sindicato profissional. Os empregados não filiados devem ser informados do desconto e podem apresentar oposição. A empresa e o sindicato também concordaram em não realizar manifestações, atos ou campanhas para constranger ou incentivar os não filiados ao desconto. E de modo nenhum ela substitui a contribuição sindical. Vou deixar isso bem claro. Nós não estamos indo contra a reforma, não estamos de forma alguma restabelecendo o status anterior. Nós estamos procurando uma solução conciliada para resolver um problema seríssimo da sociedade, em benefício da sociedade. O acordo já havia garantido à categoria reajuste salarial, cartão alimentação e adicional noturno. A foto da ministra Maria Cristina Peduzzi foi colocada na galeria de ex-diretores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. A ministra ficou à frente da ENAMAT de março de 2016 a fevereiro de 2018. Tenho muita honra em ter sido diretora da ENAMAT, mas acho que essa homenagem não é só para mim, uma homenagem para toda a nossa equipe na direção. O presidente do TST, ministro Brito Pereira, falou sobre o papel da escola no aprimoramento da Justiça do Trabalho. Aqui é onde começa o treinamento, a formação dos juízes recém-ingressos na magistratura e não é raro. Aqui todo ano são muitos cursos presenciais e cursos à distância para bem formar o nosso juiz e bem construir uma magistratura voltada para um atendimento mais célere, mais técnico. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho elegeu o ministro Alberto Bresciani para compor o Conselho Superior da Justiça do Trabalho pelos próximos 2 anos. Atualmente, a vaga é ocupada pelo ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, que encerrará o mandato em 23 de junho. A posse do ministro Alberto Bresciani no CSJT está marcada para 25 de junho, durante a próxima sessão ordinária do Conselho.
As repercussões da reforma trabalhista na jurisprudência do TST foi o tema de palestra proferida pelo ministro Cláudio Brandão, ouvidor do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A palestra ocorreu em Manaus durante o primeiro encontro jurídico promovido pela Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima. O evento teve como tema os novos desafios frente à reforma trabalhista. Todos os dias na Rádio Justiça você também pode conferir notícias do Tribunal Superior do Trabalho. O programa Trabalho e Justiça é mais um canal de informação para a sociedade. E que tal a gente conferir como estão os preparativos para a próxima edição do programa? Quem conta pra gente é o apresentador Rafael Silva. Olá, Rafael. Olá, Ana Amélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, vamos apresentar no quadro Direito Garantido o que a legislação estabelece para o desenvolvimento de atividades como profissional liberal. E na última reportagem da série especial em homenagem ao Dia do Trabalho, o assunto é Profissões do Futuro. Vamos mostrar como patrões e empregados estão se preparando para o surgimento de novos postos e atividades. E o que o empregador deve fazer caso um empregado que cumpre aviso prévio cometa alguma irregularidade? A resposta você confere no Trabalho e Justiça, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça. Também é possível acompanhar tudo pela página da rádio no site do TST. É com você, Ana Amélia. Ok, Rafael, muito obrigada e até a próxima. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias sobre o tribunal você confere ao longo da semana no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.